Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Estamos aqui novamente com uma nova videoaula para poder nos ajudar um pouquinho mais a vocês, tá? Na aula de hoje, nós iremos corrigir os exercícios 4 e 11 da lista e ainda veremos continuação dessa matéria, que vai ser a parte de movimento vertical, tudo bem? Então vamos lá. Antes alguns recados. Se tiverem dúvidas, vocês têm duas formas de tirar. Ou vão tirar na aula online, ou enviem um e-mail para leis da física com 2 As no final, @gmail.com. Tudo bem? Lembre-se sempre que juntos somos mais fortes. Então vamos lá. Para começar agora, vamos começar pela questão número 4 da lista. Deixa eu apagar aqui, ó, para começar esta resolução. Peguem a folhinha de vocês com as questões para poder me acompanhar. Então, no número 4, ele fala assim: um automóvel percorre uma estrada com função horária S, é número 4. Então, ele dá a função horária S é igual a menos 40 mais 80t, onde S é dado em quilômetros e T é dado em horas. O automóvel passa pela origem após quanto tempo? Olhando para isso daqui, você já tem que saber analisar antes de começar a resolver que isso daqui é uma função horária da posição do movimento uniforme. Sempre que só tiver o termo t elevado a 1, não tiver o termo elevado ao quadrado, isso aqui é a função horária do movimento uniforme. Não se esqueçam disso. E se necessário, nessa questão não vai ser, mas se necessário vocês podem tirar esses dados aqui, ó. Quem é o S0? O S0 aqui é menos 40, ele falou que está em quilômetros, então menos 40 quilômetros. E o V vai ser quem? 80 quilômetros por hora. Tudo bem? Ele pergunta, passa pela origem após quanto tempo? Ele deu essa função horária aqui. Depois quando ele está nessa posição inicial aqui, após quanto tempo ele passa pela origem? Lembrem-se sempre que origem é equivalente a S igual a 0. Falou de origem é quando a posição for 0, que ele estiver na origem dos espaços, tudo bem? Então agora vai ser só substituir ali, ó. Pegar ali de novo, S igual a menos 40 mais 80t. No lugar do S eu posso colocar quem? Devo colocar quem? O 0, já que ele quer um instante para que essa posição seja origem. Vai ser menos 40 mais 80t. Passo 80t para lá, vai ficar menos 80t igual a menos 40. Multiplico todo mundo por menos 1. Eu vou ter que 80t é igual a 40. Vindo aqui para cima, eu tenho que t é igual a 40 dividido por 80, que vai dar 1 sobre 2, ou seja, 0,5 horas. Mesma coisa que meia hora. Então, a resposta certa seria a letra C. Tudo bem? Então, olha aí. Printa aí. Depois copia. Qualquer dúvida, falem comigo na aula online ou através do e-mail. Deixa eu apagar aqui. E vamos para a segunda e última questãozinha de hoje. A segunda questão é a questão 11. Fala assim: um carro movimentando-se com velocidade de 30 metros por segundo. Então, na questão 11, está com uma velocidade, ainda não sei se é uma velocidade inicial, se é uma velocidade constante, então vou deixar só ver. E depois eu volto aqui. 30 metros por segundo. Quando o motorista vê um obstáculo à sua frente e pisa no freio. Se ele vai pisar no freio, a velocidade dele vai passar a diminuir. Então, isso daqui eu tenho uma velocidade inicial. Ele fala que ele pisa no freio fazendo o carro parar em 5 segundos. Se o carro vai parar, lembrem-se disso. V tem que ser igual a 0. Por quê? A velocidade final do carro vai ser 0, já que ele vai parar. Em quanto tempo que ele vai parar?
ele vai parar em 5 segundos. Tudo bem? Ele pede assim agora, determine a aceleração introduzida pelo freio. Então, já que eu tenho as velocidades e o tempo, eu posso colocar na função, devo colocar na função horária da velocidade. V igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Então, velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Quem é a velocidade final? 0. Quem é a velocidade inicial? 30. Mais quem é a aceleração? Não sei o que eu quero descobrir. Quem é o tempo? 5. Reparem, se ele está freando, eu tenho que achar essa aceleração negativa, porque essa aceleração está oposta ao movimento. Se o movimento estivesse para a direita e a aceleração estivesse para a esquerda, tudo bem? Então, ó, passando isso tudo aqui para o outro lado, vai ficar menos 5 vezes a aceleração igual a 30. Então, eu tenho que menos a aceleração é igual a 30 dividido por 5. Então, menos a aceleração é igual a 6. Multiplicando isso aqui por menos 1, eu tenho que a aceleração é igual a menos 6 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam das unidades corretas, tudo bem? Lembrando as unidades aqui. O tempo é em segundos ou em horas. O espaço em metro ou quilômetro. A velocidade em metros por segundo ou quilômetros por hora. E a aceleração vai ficar apenas em metros por segundo ao quadrado. Muitíssimo difícil a gente calcular ela em quilômetros por hora ao quadrado. Tudo bem? Então, galera, printa aí. Qualquer dúvida, me procurem na aula online, mandem um e-mail, tudo bem? A gente vai ficar por aqui agora na parte de resolução das questões e já a gente vai entrar na parte de movimento vertical, tá? Nesse mesmo vídeo, segura aí que eu vou entrar em movimento circular, movimento vertical. Obrigado, galera, fica com Deus. Então, terceiro ano, para continuar aqui, como eu tinha falado, vamos ver a parte de lançamento vertical, tá? Essa parte já vai introduzir a parte de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Esses 3 tipos de lançamento, vertical, horizontal e oblíquo, são muito importantes para a prova da UERJ. Eles normalmente cobram uma ou 2 questões desse tipo aí por ano, tá? Tem vendo que já cobraram 2 no primeiro exame, 2 no segundo, tem ano que ele não cobra. Mas é uma questão que normalmente tem na prova deles. Então vamos estar atentos que não é difícil, é só prestar atenção no tipo de movimento, nos dados que a questão dá, certo? Então todo movimento vertical, já que ele vai ter a aceleração da gravidade, ele vai ser um movimento uniformemente variado, ele vai obedecer as funções do movimento uniformemente variado. Só vou modificá-lo um pouquinho. Na função horária da velocidade, que era o V igual a V0 mais A vezes T, agora vai ser V igual a V0 mais ou menos GT. Daniel, como assim mais ou menos GT? A gravidade é uma aceleração que a Terra faz com que os corpos tenham para baixo, então uma aceleração vertical para baixo. Se esse corpo estiver descendo, eu vou ter uma aceleração gravitacional positiva, ou seja, eu vou ter um G positivo. Mas se esse corpo estiver subindo, a aceleração vai estar contra a gravidade. Se a aceleração está contra a gravidade, eu vou ter uma aceleração negativa. Tudo bem até aí? Então vamos continuar aqui, ó. Repetindo, V igual a V0 mais AT, eu vou ter aqui agora. V igual a V0 mais ou menos GT. Aqui no lugar do espaço, em vez de a gente trabalhar com espaço, a gente vai trabalhar com altura. Então, em vez de ser S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, vai ser H igual a H0 mais V0T mais ou menos GT ao quadrado sobre 2. E por último, a equação de Torricelli. Eu vou ter V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Eu vou ter quem agora? V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais ou menos 2GH, certo? Mais ou menos aqui, novamente, por causa da gravidade. Então vamos começar
pelo movimento de queda livre. Todo movimento de queda livre é aquele movimento que o corpo cai a partir do repouso. Ele não tem velocidade nenhuma quando ele começa o seu movimento. Ele é abandonado, ele é solto, tá? Ele cai com velocidade inicial igual a 0. Aí, conforme o tempo vou passando e a altura que ele vai caindo, ele vai aumentando sua velocidade, certo? Aí, eu arrumei essas fórmulas aqui para cada um dos tipos de movimento. Reparem aqui, fórmula da altura. O H0, a gente vai contar que aqui ele está na posição inicial, ele vai começar a ganhar espaço, ele vai começar a andar em um determinado espaço, certo? Então, vou considerar que aqui em cima é a altura inicial igual a 0, e aqui ele vai ganhando altura, ele vai ganhando o espaço dele, vai percorrendo esse espaço, certo? Então, considerando que aqui em cima eu tenho uma altura inicial igual a 0, e eu vou percorrendo esse espaço aqui para descobrir a real altura lá de cima, eu tenho que H0 é 0, então eu corto. V0 que é 0, então eu corto. Sobrou só quem? Somente GT ao quadrado sobre 2. Então, para o movimento de queda livre, a altura de queda depende apenas do tempo que ele vai cair. Tudo bem? E o inverso é verdade também. O tempo só vai depender de quem? Da altura de queda. E a velocidade que ele vai chegar lá embaixo? Lá embaixo vai ser igual a gravidade vezes o tempo. Não é a gravidade que é positiva? É. Por quê? Porque já que a gravidade está para baixo, o movimento também está para baixo, a gravidade está a favor desse movimento. Se está a favor do movimento, então eu tenho uma aceleração gravitacional positiva ali, certo? E por último, a de Torricelli. Já que eu não tenho velocidade inicial, cancelo isso aqui e sobrou só quem? Que V ao quadrado igual a 2GH, ou seja, eu tenho como calcular a velocidade se eu tiver o tempo e a velocidade se eu tiver a altura. Desculpa pelo cachorrinho aí, mas está sendo tudo no improviso, tudo bem? A próxima aqui, com lançamento vertical para cima. São os dois que mais caem, tá? Os dois que vocês têm que saber mais, que é o queda livre e o lançamento vertical para cima. No lançamento vertical para cima, ele vai estar uma determinada altura e vai ser lançado, vai ser jogado para cima com uma velocidade inicial diferente de 0, já para que ele possa sair do chão, é claro. Então aqui eu vou ter uma velocidade diferente de 0, mas conforme ele for subindo, ele não vai subir a vida toda. Ele vai chegar numa altura que a gente chama de altura máxima e vai parar para voltar a cair. Se ele vai parar, a velocidade final dele, movimento, da onde ele foi lançado até a altura máxima, a velocidade final desse movimento vai ser 0. Então, eu tendo que essa velocidade final é 0, eu tenho como determinar algumas coisas. Aqui, ó, substituindo aqui, eu consigo achar que o tempo de subida vai ser V0 dividido pela gravidade, vai ser a velocidade inicial dividido pela gravidade. A altura máxima vai ser V0 ao quadrado sobre 2G, essa é fácil de gravar. Se o tempo de subida é V0 sobre G, é só botar um 2 em cima e um 2 embaixo. Vai ficar V ao quadrado sobre 2G, já acha a altura máxima, certo? Isso daqui se ele quiser altura em um tempo qualquer, tudo bem? E se esse movimento subir e depois descer, ele vai, vocês vão conseguir achar, aqui ó, é GT ao quadrado sobre 2, faltou isso daqui. Vocês vão conseguir achar o tempo que ele vai estar, para cada altura ele vai estar 2 vezes nela, né? Já que ele vai subir e depois ele vai descer. Então se eu quiser achar o tempo para a altura, por exemplo, de 10 metros, a altura máxima é 20, por exemplo, eu vou achar dois tempos. O tempo quando ele passar no 10, quando ele estiver subindo, e depois quando ele passar na altura 10 metros de novo, só que quando ele estiver descendo, tá? Isso para essa fórmula aqui, que é uma altura em um tempo qualquer que ele pedir lá, tudo bem? E por último, que é o que menos cai, menos é cobrado, e desses três o menos importante, tá? Mas não quer dizer que a gente não precisa estudá-lo. Então, no lançamento vertical para baixo, ele vai ser jogado para baixo, ele vai ter uma velocidade inicial quando ele começa o movimento. Diferente daqui do queda livre, que ele era solto. Ele começava o movimento dele com a velocidade inicial dele nula, tudo bem? Nesse movimento, então, aqui, eu não tenho nem como melhorar tanto essas fórmulas, eu vou ter que usar as fórmulas originais daqui, já que eu não tenho como cortar praticamente nada. A única coisa que eu poderia cortar daqui era esse H0,
que vai ficar só quem? Deixa eu melhorar isso aqui. Então, aqui na altura, vai ficar apenas V0 vezes T mais GT ao quadrado sobre 2, certo? Como eu tenho velocidade inicial e eu tenho uma velocidade final, então não tem como fazer mais nada. Aqui, tudo bem? Só lembrar desses tipos de movimento e lembrar suas características. No queda livre e no lançamento vertical para baixo, gravidade positiva. No lançamento vertical para cima, gravidade negativa, certo? Mas se forem pelas fórmulas que eu botei aqui, você não precisa mais se preocupar com o valor da gravidade, porque aqui eu já arrumei elas usando gravidade positiva e negativa. Se vocês quiserem lembrar apenas dessas 3 fórmulas, eu consigo resolver todos eles, certo? Mas aí eu tenho que lembrar quando a gravidade é positiva e quando ela é negativa. Se vocês forem lembrar de lançamento por lançamento, não precisa nem mais se preocupar com isso daqui, tá? Eu já usei a gravidade positiva e negativa onde tinha que ser usado. Já mudei o sinal dela passando de um lado para o outro. Não precisam mais se preocupar se forem obedecer essas formulinhas aqui. Tudo bem? Então, terceiro ano, vamos ficar por aqui nessa aula. Já já a gente vai estar na aula online, tá? Tirem suas dúvidas, estudem, se dediquem, tá? E se cuidem, fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês.